O Estadão foi o único veículo que resolveu comentar sobre o assunto. O assunto mais importante do Brasil. A Folha e o Globo, eles publicam o editorial no final da noite. Ou seja, no dia de ontem, já pela manhã, já dava para quantificar o prejuízo bilionário dos bancos. Já pela manhã já estava aí girando prejuízo gigantesco nas ações. Então, não tem como você não comentar sobre isso. Porque são 2 dias de caos que o Brasil está vivendo. Uma decisão totalmente fora da caixinha. Até porque todos os, programas jornalísticos da Globo News como todos só estavam falando do Flávio Dino. Então, por que a Globo e a Folha, que sempre falam do principal assunto do dia e de outros assuntos, né? Ninguém publica um único editorial. Por que eles estão ignorando? Acho que não querem se queimar frente aos seus amigos do Supremo e expor suas opiniões. O Estadão foi o único. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, cara, se nem o Estadão postar, a coisa vai ficar estranha. Mas tá ali. O voluntarismo temerário do senhor Dino. O ministro do Supremo, Flávio Dino, tomou uma decisão temerária para dizer o mínimo. Dino achou que era caso de usar os autos da arguição de descumprimento do preceito fundamental na DPF 1178 relativo ao desastre ambiental de Mariana para fazer um manifesto político em nome da defesa da soberania nacional contra os arreganhos do Trump. E ao fazê-lo, o senhor Dino criou uma situação de enorme insegurança jurídica para o sistema financeiro brasileiro. Um feito e tanto para o ministro calouro na história do Supremo. Acabou de chegar e já aprontou essa. Bacana, né? Agora é curioso, quando eu falo assim, né? Insegurança jurídica para o sistema financeiro brasileiro. Ou seja, o Estadão deveria aplicar Magnitsky, né? Porque eu tô falando que não é pra aplicar. Então você vê que toda a imprensa brasileira já aceitou que o cara realmente tem que rodar, que o cara realmente tem que perder a conta. E se ele perder e os Estados Unidos resolverem pra cima dos outros 10, sabe o que acontece? E se a gente estiver chegando numa situação... não vou nem falar isso pra vocês não começarem a ficar ansiosos. Deixa a gente chegar no o Dedé tá demais, é capaz do PT hoje, sem brincadeira, entrar com ação pra incluir André Esteves no inquérito do Supremo que tá investigando, né, a obstrução da justiça de Eduardo Bolsonaro. Tô falando sério. André Esteves, pode entrar, busca, não duvide. Não. Vocês vão ver o que o André Esteves, BTG, falou. Mas aí ele começa, né? O caso, legitimidades, municípios, falando da DPF e tudo mais, e vem. O problema do que foi feito, né, tá na instrumentalização da DPF para influenciar outro debate de altíssima complexidade, envolvendo a sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos a Moraes nos termos da Magnitsky. Aí vem, como se sabe, a Magnitsky não vale fora do Brasil, ou seja, essa lei, como quase todas as outras, não produz efeitos extraterritoriais, vale dizer, não viola propriamente a soberania de outro país. O que a Magnitsky determina é que pessoas físicas e jurídicas, toda aquela explicação. No que concerne a situação de Moraes, bancos brasileiros com operações em dólar no negócio dos Estados Unidos não podem simplesmente seguir tendo o ministro como cliente, ignorando a sanção imposta pela Casa Branca, sob pena de sofrer duríssimas retaliações econômicas e políticas que poderiam, no limite, inviabilizar suas atividades. O uso da Magnitsky para punir Moraes, aí vem, né? Vida arbitrária, sem o relato de espírito da lei, sua instrumentalização caracterizada pelo Trump, Estado bruto, um presidente que usa o descomunal poder dos Estados Unidos para impor suas vontades, no caso, subjugar o Supremo para livrar a cara de Bolsonaro, enfim. Aquele parágrafo padrão do Estadão. Só que o problema é outro. Ao agir para proteger um colega, Dino impôs às instituições financeiras brasileiras uma escolha impossível. Desobedecer ao Supremo e sofrer sanções no Brasil, ou desrespeitar Magnitsky, pondo em risco suas operações nos Estados Unidos. Então não é possível. É uma escolha que precisará ser feita. O que é impossível é sair ileso. Mas vai ter que escolher. Vai ter que escolher. Não é uma escolha impossível. A escolha é possível. Agora é uma escolha com custo. Esse risco teve um preço. Só nas últimas 48 horas, os maiores bancos do país perderam quase 42 bilhões de reais em valor. Ademais, se haver necessidade de analisar os efeitos da Magnitsky aqui, a questão deveria ter sido apreciada no caso do Zanin, né? Por que o Flávio Dino se antecipou? O voluntarismo de Dino mostra como a tentação de usar o Supremo como espaço de militância política faz mal ao país. A Corte deveria se limitar-se à última linha de defesa da Constituição, que já é muita coisa, não a central de recados políticos e ideológicos. Ao transformar a DPF 1178 em instrumento para blindar Moraes, Dino instalou um tumulto jurídico e econômico que ninguém no Brasil, ao menos por hora, sabe como resolver. Não tem como resolver, irmão. Não tem como resolver, não tem como resolver. Gostei dessa conclusão. Aí o Estadão trouxe um especialista, Velber Barral, sócio de Barral Parente Pinheiro Advogados e ex-secretário de Comércio Exterior. Todos os especialistas da imprensa estão contra o Supremo. Todos estão ao lado dos bancos. Todos estão no ponto do cara, não dá para desrespeitar Magnitsky. De Magnitsky a golfinhos, não se trata de aceitar uma lei estrangeira, mas de conseguir ignorá-la. A máxima é que cada estado impõe territorialmente sua lei sobrevive nos manuais de direito internacional, mas no mundo real, das cadeias de valor, sistemas financeiros integrados e conflitos geopolíticos, a história é mais complexa. O princípio da territorialidade é cada vez mais tensionado por normas que cruzam fronteiras, seja para punir violações de direitos humanos, proteger interesses ambientais, combater corrupção ou simplesmente afirmar valores políticos. Aí vem, fala do caso do Dino, fala que também teve um caso no CAD, fala que são 2 casos distintos, mas com um ponto em comum, regras estrangeiras afetando diretamente o comportamento de empresas brasileiras. A Magnitsky é aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, autoriza sanções, aí ele vem com a explicação de boa, né? Diz que isso já acontece há muito tempo. O que muda agora é o alcance político. Com apenas o nome na STN List, bancos ou entidades financeiras, com agências ou ativos nos Estados Unidos, devem revisar sistemas de compliance, bloquear contas, encerrar relações comerciais. O problema é que no mundo dos fluxos financeiros e das transações digitais, a questão não é se o Brasil aceita ou não a lei estrangeira, é se consegue ignorá-la sem custo. Não consegue. Vai pagar o custo?
Do outro lado, aí fala a questão das commodities, das trades, um caso aí do CAD, nem vou entrar nisso por causa do tempo. A ideia de que o direito termina na fronteira nacional é, no mínimo, simplificadora. O Brasil mesmo prevê regras com efeitos extraterritoriais. O Código Penal, artigo 7º, permite a punição de crimes cometidos no exterior contra brasileiros ou patrimônio brasileiro. A lei também alcança atos de corrupção cometidos por nacionais fora do país. Hoje, potências como Estados Unidos, União Europeia, China impõem sanções, regras ambientais e condicionantes a empresas ou governos estrangeiros com base em vínculos muitas vezes frágeis, como subsidiária, operação financeira, uma remessa que passou por Nova York. E para proteger suas empresas, muitos países adotam leis chamadas de anti-sanções, como o Blocking Statute Europeu, que tenta blindar empresas da Europa contra sanções unilaterais de outros países. Só que tem um bloco europeu inteiro, que se você tomar uma medida contra um, você está atacando toda a União Europeia. E o Brasil? Será que o Brasil tem alguma força nesse cabo de guerra? O Brasil nunca adotou norma semelhante. Esse vazio normativo deixa os bancos e empresas brasileiras em dilemas incontornáveis. Dilema não apenas jurídico, mas operacional, e exige mais que notas diplomáticas ou discursos sobre soberania. Ninguém está dizendo que o Brasil deva se curvar incondicionalmente a normas estrangeiras, mas tampouco se pode ignorar suas consequências. Ou seja, cara, se curva aí, capitula. No cenário atual, onde instabilidade geopolítica e disputas comerciais se intensificam, a tendência é que normas, desse jeito, se multipliquem. Ignorar esse movimento é condenar nossas empresas de segurança jurídica. Aí fala da urgência, de uma abordagem, instituição da crise, tudo mais, pipipipopopô, para falar que o judiciário, por sua vez, precisa compreender os efeitos internacionais de suas decisões, especialmente em temas ambientais, financeiros ou concorrenciais. Há que se compreender que a aplicação extraterritorial de normas é, mais que tudo, exercício de poder. Esse vídeo aqui tem que dar play. Esse precisa. CNN levou um banqueiro, não esqueci qual banco, acho que é Banco BG. Ele era do Votorantim, acho que ele tá no BG, um negócio desse. Levou o maluco. Levou um banqueiro pra falar da situação. Perguntou, banqueirinho, e aí? Vai dar ruim ou não? BV, ó, Banco BV, pronto. Escute só. Existe a possibilidade, por exemplo, de o Brasil e bancos brasileiros ficarem impedidos de usar o SWIFT, por exemplo, sistema de pagamento global, e isso tem um impacto não só para os bancos, como para o comércio, para as empresas que precisam exportar e importar, não é isso? Assim, a possibilidade existe, né? A gente está de fato numa escalada, são decisões políticas, portanto imprevisíveis, e hoje circulou ao longo do dia, daí o nervosismo do mercado, essas possibilidades. Então você pode, se caso os bancos brasileiros não cumpram a legislação norte-americana, eles são multados, são multas, a gente viu em vários casos na Europa, multas relevantes, isso pode... 9 bilhões de dólares. 8,9 do BNP, então assim, você tem valores relevantes, e você pode escalar para controle de meios de pagamento, SWIFT, né? E sufocar a economia brasileira, que é altamente dependente de fluxos capitais. Me parece um cenário extremo, né? Me parece um cenário extremo porque isso implicaria uma certa passividade da sociedade, do governo em relação a esse tema. Mas à medida... E parece um cenário extremo por uma passividade da sociedade do governo. Ele falou da sociedade também, assim, ou seja, ninguém fazer nada. O governo não vai fazer nada, mas quando ele fala de sociedade, você acha que ele tá falando de vocês? Porque o povo não faz nada, né? Eu acho que ele tá falando o seguinte, ó, cara, como vai se movimentar, né? Os bancos vão ter que se movimentar. O setor privado vai ter que se movimentar. Estamos chegando num ponto de... Não sei, né? Que alguma coisa vai acontecer. Que a briga não vai ser mais bolsonaristas contra todos. Não que os caras vão estar do lado dos bolsonaristas, mas a sociedade não vai ficar de braços cruzados, né? Estamos falando de alguns bilhões. Nós somos uma economia de mercado, a minha esperança é que o que aconteceu hoje nos mercados financeiros seja um alerta para que a gente tem que ter uma condução mais pragmática, ou uma coordenação, como você questionou, para que se evite essa escalada. Então eu acho que a coisa não vai caminhar para esse lado, mas alguma probabilidade que isso aconteça existe e os mercados precificaram isso. Ao longo desse, eu assisti esse programa na íntegra. Eles falam muito, ó, isso vai gerar desemprego impacta a questão eleitoral, o povo vai ficar puto da vida. Enfim, foram dando aí vários recados pro Lula e principalmente pro Poder Judiciário. Não só a CNN fala das multas bilionárias nesse programa, como falou em outro, já mostro, a própria Globo agora descobriu a questão das multas. Bancos estrangeiros foram multados em 10 bilhões de dólares por descumprimento de sanções dos Estados Unidos. Perceberam que agora não dá mais pra esconder a crise? Perceberam que a Globo ficou calada esse tempo todo? Tudo isso daqui, gente, era assunto que circulava há um mês na bolha da direita. E que ninguém levava a sério. Tá aí, né? Já caiu, né?